Olá, boa noite. Ele foi reeleito com quase 90% dos votos válidos. Um reconhecimento do trabalho desenvolvido durante 8 anos no Parlamento Federal. Uma referência nacional quando o assunto é saúde pública. Tião Viana volta ao Senado para representar o Acre. Boa noite, senador. Boa noite, É um grande prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Alegria minha estar aqui com vocês, no Acre inteiro, no coração do Acre, em todas as artérias do Acre, nessas cidades que eu conheço todas, lugares onde eu tenho todos os amigos, tanta gente carinhosa, onde a gente aprende tanto. E voltar aqui para conversar contigo após a eleição é ótimo. Senador, como é que o senhor avalia esse momento no Acre, em que a população, em que o povo do Acre renova pela terceira vez consecutiva esse projeto de desenvolvimento? Eu acho que foi um dos mais belos atos de justiça praticados na história do Acre, uma história onde o povo tem aprendido tanto com o sofrimento, com as dificuldades. Você imagina o início da colonização do Acre, onde a cada 40 migrantes que vinham para cá, 16 morriam no primeiro ano em função da malária, do beriberi, das febres hemorrágicas. Esse povo foi sobrevivendo, formando as cidades, formando as áreas de desenvolvimento rural, ocupando as margens do rio, fazendo sua própria história, traçando seu destino político, e encontrou um projeto novo de Estado, representado pela Frente Popular, a partir do Jorge Viana candidato ao governo em 90, depois Jorge Viana prefeito, governador de novo, essa bancada, os prefeitos que assumiram no estado do Acre, o nosso prefeito Angelim. Isso foi um aprendizado fantástico, mútuo entre sociedade, governo e sociedade. E eu acho que a matriz moral desse projeto, que veio de um Dom Moacir Grec, que veio do movimento sindical, que veio do movimento rural, que veio de um Chico Mendes, que veio de pessoas tão queridas e tão importantes em nosso passado, os exemplos da política tradicional, que mesmo não tendo a visão de desenvolvimento sustentável que nós temos hoje, mas que passou valores de ordem moral importantes, trouxe uma geração mais moderna, mais aberta, com um senso de democracia mais vivo e mais exigente para si mesmo como resposta à sociedade. Isso gerou essa aprovação. E acho que ter um Jorge Viana como líder, como símbolo de uma alavanca, de um processo de afirmação da política pública com credibilidade, fazendo bem às pessoas. Olha, eu andando lá em Taumaturgo, lá em Marechal Taumaturgo, eu andando ali em Rodrigues Alves e as pessoas vendo e tendo o reconhecimento lá no Jordão, lá em Santa Rosa, lá em Assis Brasil, é muito bonito ver o que está acontecendo na política do Acre. Aqui a gente tem a confiança das pessoas na maioria dos políticos. E aqui nós podemos dar resposta, enquanto agentes públicos, que é possível, logo após ganhar uma eleição como nós fizemos, a gente chegar e voltar para diante das pessoas e dizer, olha, o mais importante na política do Acre hoje é que nós possamos cumprir aqueles compromissos assumidos antes da eleição. Então, a credibilidade entre o compromisso e a responsabilidade delegada pela população através do voto na vida institucional. É isso que move ao Binho, a minha, a bancada federal, a bancada estadual, aos prefeitos do Estado hoje. Eu acho que esse momento é a emergência da consolidação de uma etapa nova da democracia dentro do Brasil, porque no Acre as coisas estão dando certo e podem contaminar positivamente outros estados. Falando nessa consolidação, esse é um momento singular também para o PT no Brasil, porque ter um projeto por 3 vezes reeleito é algo singular também na história do Partido dos Trabalhadores. Essa forma de fazer política aqui da Frente Popular, esses exemplos que essa coligação aí apresenta, já demarcou espaço na política nacional? Eu acho que sim, tanto é o reconhecimento do Jorge Viana como um dos nomes influentes hoje dentro do governo do presidente Lula, onde o presidente Lula nas horas difíceis procura ouvir, onde os ministros têm muita atenção e respeito, a nossa presença com a Marina, a presença de muitos da bancada federal que onde chegam tem a escuta dos ministros, das autoridades do Estado, de ministros do poder, representantes do Poder Judiciário, dos órgãos de controle do Estado. Então, eu acho que esse debate é um debate muito
distinto que nós temos conseguido, tudo fruto da responsabilidade de querer fazer sempre as coisas corretas. Mesmo assim, tendo alguns erros aqui e ali que alguns têm, que ninguém é perfeito na vida, todo mundo ao querer fazer o bem pode cometer um erro involuntário, mas eu acho que isso trouxe uma credibilidade muito bonita para a política do Acre e ela vai atingir positivamente setores da vida institucional do Brasil. Eu não tenho dúvida, porque são 3 etapas aprovadas do governo, com a consolidação de políticas municipais corretas e, ao mesmo tempo, essa entrada de um novo cenário, se Deus quiser, com a reeleição do presidente Lula, agora no domingo, como todas as pesquisas apontam. Uhum. Agora, senador, nessa campanha, nessa eleição, o senhor sempre contou com números muito favoráveis, 70% de intenções de voto. Agora, Binho saiu de um candidato desconhecido para, em 3 meses, virar uma liderança e ganhar a eleição. Isso demonstra a força do projeto? Eu acho que mais do que força do projeto, demonstra também a grandeza do Binho, porque o Binho, eu não acho que seja uma figura desconhecida, eu acho que ele não estava colocado à luz do dia da política, porque ele vivia num trabalho técnico, dando a vida dele pela educação do Acre, fez uma revolução. Quando eu digo em qualquer lugar que eu passo que só o Acre tem universidade federal em todos os municípios, foi fruto de uma parceria com o governo, que no Acre se paga o melhor salário dos professores. Ontem eu estava anteontem no aeroporto de Brasília, conversando com a professora de Rondônia, ela veio me cumprimentar, disse da admiração e o respeito por nós aqui, e disse, eu fiquei impressionada quando eu encontrei uma professora da educação estadual no Acre, e ela me dizia quanto ela ganhava por 20 horas, uma coisa dessa assim de 20 horas, e ela disse que ficou perplexa porque aquele era o salário de uma pessoa em Rondônia com pós-graduação no curso universitário. Então, você veja essa responsabilidade que o Binho geriu, junto com o Jorge Viana. Então, eu acho que ele soube traduzir o trabalho dele, a vida dele, o trabalho do governo que ele fez parte, numa imagem positiva dos desafios que o Acre tem no presente e no futuro. Isso deu certo. Não seria qualquer um que chegaria onde o Binho chegou, não. Tem que ter algo mais do que a simples presença de um projeto que dá certo. Agora, senador, o desafio agora é o segundo turno da eleição presidencial. Como é que está a campanha do presidente Lula aqui no Acre? Olha, eu acho que vai, dentro do possível, muito bem, porque nós tivemos aquele susto do primeiro turno, que o presidente Lula vinha à frente até 6 dias antes da eleição e, de repente, houve uma queda, fruto dessa maldade, desse egoísmo, de quererem destruir a história de vida dele, sendo ele o presidente que mais fez por esse Estado, sendo ele o presidente que levou o salário mínimo a R$350, está confirmando até dezembro 7 milhões de empregos com carteira assinada, sendo ele o presidente que atende 44 milhões de brasileiros que viviam excluídos da proteção social. Eu acho que comparar no tempo da vida republicana ele e Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o homem que fez o salário mínimo, Lula, o homem que deu o maior aumento da história do salário mínimo. Getúlio Vargas, o homem que trouxe a industrialização, Lula que fez a economia do Brasil se acertar definitivamente, que tirou o Brasil do FMI, que confirma uma política externa que nós vamos passar de 134 bilhões de dólares durante este ano da política externa brasileira, que temos hoje o Brasil que não é mais dependente da política externa com os Estados Unidos, nem com a União Europeia, mas tem uma relação solidária com a África, com a Ásia, com o Oriente Médio, com a América Latina, com o Caribe. Então é um presidente que reduziu a pobreza 2 vezes mais do que qualquer país da América Latina no Brasil, que ao invés de olhar só para a ganância do crescimento, ele disse, não, eu quero que o Brasil cresça, mas eu quero que o Brasil partilhe a sua riqueza. Então, um presidente fraterno, um presidente que soube ser solidário ao povo brasileiro, fez o pobre do Brasil levantar a cabeça e ter esperança no seu futuro. Eu acho que o Acre sente isso quando vê lá a BR-364 sendo feita, quando vê lá a Assis Brasil consolidando a economia. Eu encontrei agora um comerciante em Assis Brasil, numa loja de 4 metros por 8, que dizia, Tião, eu estou exportando 30 mil por mês já para o Peru. Eu já vendo 30 mil por mês aqui e 30 mil por mês para o Peru, quer dizer, só aí é uma economia de mais de 700 mil numa pequena loja lá em Assis Brasil. Quando que a gente imaginava isso? Então aquilo está explodindo em crescimento econômico e essa relação do Acre com um governo do presidente Lula com a economia que está, que a gente começa a acreditar no futuro. O senhor que é um homem próximo do presidente, amigo do presidente, como é que ele encarou esse segundo turno? Abateu um pouco?
Eu acho que não, porque ele viu que foi uma campanha muito dura. A única coisa que eu acho que abate o presidente Lula é ele ter uma alma tão grande, é ter um coração tão grande, ter uma visão de solidariedade, de querer o bem das pessoas, o bem do país, e ver o tanto que ele foi vítima das injúrias, da calúnia, da difamação. Porque ele teve a coragem de pegar as feridas do desvio moral, da corrupção, e pedir que elas fossem abertas pela Polícia Federal. E aí entraram pessoas, inclusive, do nosso lado, porque é prova e é fato que onde tem dinheiro, onde tem poder, tem corrupto querendo se aproximar e querendo tirar um pedaço para si. Aquilo que é um bem sagrado do povo, às vezes, é desviado para a corrupção. E o presidente Lula teve a coragem de dizer, não, comigo não vai dar a ideia de que todo o poder está livre da corrupção, não. O poder está sujeito à corrupção, só que onde tiver a corrupção, que ela seja mostrada e ela seja punida. É essa a diferença. Então ele sentiu muito as injustiças, mas é um homem que tem tanto amor por esse país. Você imagina a cena que a gente viu agora, o presidente Lula acolhendo mendigos dentro do Palácio do Planalto para discutir linha de crédito para os miseráveis. Esse presidente é uma nova alma para o homem brasileiro, para o pobre brasileiro, né? Quando na redução da mortalidade infantil no Agreste, no semiárido nordestino, melhor dizendo, caiu de 56 em cada 100 crianças para 6, em razão da fome, pelos programas sociais que ele implantou, só ali em 11 estados brasileiros. Então, é esse homem que está dirigindo o nosso país hoje e que essa força de tudo que está acontecendo no Brasil afora está começando a chegar no Acre agora. E aí eu entendo que a população acreana vai entender a dimensão do presidente Lula tão bonita como é a do governo Jorge Viana, como será a do governo Binho e como é desse novo momento da nossa política. E esse segundo turno acaba sendo positivo, né, senador? Porque dá possibilidade da população avaliar com mais tranquilidade, e essa vantagem que o presidente abre garante uma governabilidade, que eu acredito que se fosse uma eleição muito próxima, em números, sairia um presidente enfraquecido. Eu acho também, eu acho que isso aí é fundamental, porque o presidente vai ter oportunidade de mostrar a política brasileira, que nem sempre está antenada com a sociedade, que as organizações populares, que o movimento social está ao lado dele. Movimento social que dá garantia da governabilidade a qualquer presidente de país, está ao lado do presidente Lula. E aí a oposição vai entendendo isso, vai estar preparada para dialogar de maneira mais racional, com menos ódio no coração, com menos ressentimento e com menos tentativa de destruição da honra de um governo que só quer ajudar o Brasil e está pedindo para apurar os seus erros e onde surgirem que sejam exemplarmente punidos. Essa é a diferença que eu acho que o Acre vai entender no segundo turno. E para nós, o fundamental é compreender a união. Você já tem o Binho, a bancada federal, o governador Jorge Viana, se Deus quiser, vai estar com o presidente Lula. Já tem a ministra Marina, tem os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores. Por que a gente não pode ter agora o Acre dando esse belo exemplo de reconhecimento e gratidão ao presidente da República? Agora, senador, essa mensagem está sendo compreendida pela população? O senhor está voltando às cidades acreanas, visitando essa discussão da eleição presidencial com essa importância de um governo-estado linkado com o governo federal, está chegando para as pessoas? Eu tenho muita esperança que sim, porque onde eu passo, eu ouço das pessoas, olha, Tião, uma pessoa diz, eu até dei o meu voto porque eu fiquei na dúvida, chateado com aquelas denúncias, mas agora eu estou vendo que foi uma maldade que fizeram com o presidente Lula, e agora o Binho ganhou. E o Binho, a coisa que mais ele vai precisar para fazer o que o Acre precisa, que é consolidar a indústria, gerar emprego para a juventude, afirmar o modelo econômico, que a sociedade seja muito maior do que o governo, vai ser a eleição do presidente Lula. Porque imagina, só agora para os municípios estão vindo 50 milhões para financiar a vida pública dos municípios. 100 milhões e 500 mil aprovados para as estradas e para as obras de infraestrutura. Quando que o Acre via isso com facilidade? Foi no governo do presidente Lula com Jorge Viana. E terá que ser assim com o governo do Binho. Se for um presidente da República que não olhe, não conhece, não tem amor, não tem sentimento pelo Acre, nós vamos pagar um preço muito alto. Então eu estou na maior esperança que o Acre vai estender a mão amiga e expressar toda a sua confiança na gestão do presidente Lula com o nosso futuro e o nosso desenvolvimento de um Acre onde os municípios tenham vida própria, independência econômica e social. Senador Tião Viana, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos no próximo bloco. Então saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o vice-presidente do Senado Federal e senador pelo Acre, Tião Viana. Senador Tião, alguns analistas falam que não há diferenças práticas entre os dois planos de governo dos candidatos a presidente. O senhor que é uma pessoa experiente, que conhece o Senado Federal, pela sua vivência na política nacional, afinal, qual é essa diferença? O que marca essa diferença de um governo Lula de um governo Alckmin? Olha, eu acho que o essencial, eu que pude acompanhar alguns anos o governo do presidente Fernando Henrique e o governo do presidente Lula todo, é exatamente o tipo de sensibilidade do governo. O governo do PSDB é um governo que não tem sensibilidade às reformas populares. E o governo do PT, do presidente Lula, é um governo com sensibilidade direta e permanente às necessidades populares. Diria que as organizações populares são uma espécie de mola propulsora das decisões de governo, com a devida responsabilidade, com a estabilidade da economia, claro. Então, no campo econômico, estabilidade da moeda, metas de controle da macroeconomia, os dois têm semelhanças. Agora, quando as decisões de governo são determinadas para quem elas vão servir, o governo do PSDB tem uma tendência a servir ao grande empresariado. O governo do presidente Lula tem uma responsabilidade, uma sensibilidade direta de servir à sociedade. Quando você vê 6 mil vagas em concurso para professores universitários no governo do presidente Lula, nenhuma no governo do PSDB. Quando você vê 42 campos universitários abertos no governo do presidente Lula, em universidade pública, quando você vê mais de 9 universidades federais criadas no governo do presidente Lula, no do PSDB já era a privatização do ensino universitário. Quando você olha 250 mil vagas do ProUni, vagas para pobres nas universidades brasileiras, de graça nas particulares, com mais 300 mil já decididas, você vê o tamanho do governo do presidente Lula. O salário mínimo era um impacto apenas na previdência dos patrões no governo Fernando Henrique. No governo do presidente Lula, é um salário mínimo voltado para alcançar a dignidade do trabalhador brasileiro, com preocupação, é claro, com a Previdência Social, mas nunca abolindo a responsabilidade social do governo. Então, essa diferença é extraordinária entre os dois projetos. O projeto do PSDB é neoliberal, é um projeto da privatização do Estado, redução do tamanho do Estado e deixa a sociedade se organizar com a massa desempregada. O do presidente Lula é de incluir direitos aos trabalhadores brasileiros empregados ou desempregados, e aqueles que serão mão de obras amanhã. Essa é a dinâmica. Agora, metas de crescimento, ousadia de crescimento, os dois têm parecidas, sendo que o governo Fernando Henrique era voltado como um quintal dos Estados Unidos e o do presidente Lula é um governo aberto a se relacionar com o mundo. Eu acho que essas são as diferenças essenciais. Inclusive com a África, com o presidente Lula, no discurso de posse dele, dizia que estava faltando algo, refletindo com o Luiz Dulce, que estava junto com ele montando o discurso de posse. Ele disse, o meu compromisso com a África. Quer dizer, quando na história republicana um presidente olhou para a África? Foi o Lula. E lá morrem 35 mil crianças de fome ou de doenças evitáveis todo dia. Se alguém não olhar para lá, a gente não está à altura da dignidade de ser humano para andar de cabeça erguida, apesar das dificuldades do Brasil. E o presidente Lula olhou, ajuda comercialmente, ajuda socialmente e estabelece uma relação econômica que nem dá prejuízo ao país. Então, essa visão de responsabilidade social é de um estadista mesmo. E no caso de um segundo governo Lula, como seria essa nova fase? Eu acho que aí ele vai ter que, agora, como ele diz, as bases para o crescimento ideal estão consolidadas. O Brasil tem um orçamento de 2 trilhões aí pela frente. O Brasil pode crescer mais de 5% ao ano daqui por diante, o que vai ser uma entrada de oportunidade de trabalho extraordinária para a juventude. O Brasil pode consolidar uma industrialização definitiva no Nordeste, as obras de infraestrutura e irrigação para a revolução agrícola dentro do Nordeste brasileiro e no Centro-Oeste podem se dar pela transposição do São Francisco, pela recuperação do São Francisco, nos projetos de crédito rural que a gente está tendo nessas regiões. Então, a quebra das desigualdades regionais, a região norte
crescendo mais. Você veja o PIB, hoje a riqueza anual da Zona Franca de Manaus já é de 20 bilhões. Imagina o que isso significa para a região amazônica toda. E imagina o Acre do jeito que está, que triplicou o seu PIB, a sua riqueza anual. Isso pode significar muito. Eu acho que se a gente continuar assim, o Brasil se torna um país muito mais justo em 4 anos pela frente e vai estar com uma política que não seja mais do bem contra o mal, mas onde todos entenderão que esse caminho adotado pelo presidente Lula era o que tinha de melhor para o país. Agora, o Acre realmente cresceu muito nesses últimos anos, fortaleceu sua economia, mas essa parceria com o governo federal ainda é fundamental para continuar esse desenvolvimento? Ela é vital pelo menos nos próximos 10 anos. Nós vamos precisar disso. Eu acho que agora é a hora mais delicada, porque o governo Jorge Viana ele abriu uma frente de industrialização do Acre. Você vê um Arco Verde, ela pode estar gerando 6 mil empregos na sua fase plena. Imagina uma empresa gerar 6 mil empregos, movimentar 74 milhões por ano. Aí você olha as indústrias de madeira, né, com manejo ecologicamente corretas, que um produto é comprado a R$100, ele se transforma em R$800 depois de 15, 20 dias. Isso é uma revolução econômica que o Acre está vivendo. Numa fábrica de insumos hospitalares e preservativos de Chapuri, com 650 empregos, que já está centrifugando. Então imagina se a gente transfere isso que está acontecendo agora e alcança a nova etapa que o Binho tem como expectativa de 84 indústrias. Aí a gente olha ali para o Juruá e diz, não, Cruzeiro do Sul está na hora de pegar 4, 5 indústrias de médio e grande porte. A gente olha para a Brasileia e diz a mesma coisa, olha para a Sena Madureira, para os polos regionais, para Feijó, olha para Tarauacá. A gente começa a ver um outro ar que diz, mas não dá para botar uma indústria lá. Dá. Vamos olhar para o biodiesel. Só o biodiesel, qualquer município que tem hidrovia pode acolher a indústria do biodiesel, que em 2008, 5% do diesel que nós vamos usar vai ter que ser substituído por biodiesel. Por exemplo, só Cruzeiro do Sul consome mais de 60 milhões de litros de diesel por ano. Imagina 5% disso, são 3 milhões de litros de biodiesel obrigatoriamente por lei. Quem não comprar vai pagar multa, quem não produzir. Então nós vamos ter mercado interno além de mercado externo para regiões como Manaus, que as hidrovias poderão levar. Então o futuro do Acre é um futuro muito grande. Essa perspectiva da mamona, do açúcar, da indústria de transformação da madeira. Eu acho que o Acre vive às vésperas de um disparo aí, de um desenvolvimento onde a sociedade se mostre definitivamente independente do governo. E essa transição que o Binho está vivendo. O Jorge quebrou a pedra bruta, arrumou o Estado e agora a gente pode dar passos sólidos rumo ao desenvolvimento tão sonhado, que será da inclusão da juventude em trabalho. E para isso precisa do presidente da República. Agora, no caso do governo Binho, no que se refere à saúde, que o senhor é uma referência, qual seria esse novo momento, inclusive com essa referência de parceria com o governo federal? Olha, eu vejo, a gente tem aí os municípios com hospitais da família. O hospital de Tarauacá está sendo concluído, os outros estão sendo reformados. Todos estarão prontos já agora, nos próximos meses. Então nós vamos poder mostrar toda a estrutura física dos hospitais do Acre, todos arrumada. Quem vai na Fundação Hospitalar aqui em Rio Branco hoje, Jorge, fica muito impressionado com a estrutura nova que está criada ali. O Hospital do Câncer ali atrás, o Hospital do Idoso, o Hospital da Criança, as UTIs, tudo está pronto. Agora falta o passo da gestão. Arrumar a gestão para ela ser humana, carinhosa, se tratar com dignidade os mais pobres. É isso que a gente está fazendo. Está abrindo agora o Hospital de Cruzeiro do Sul, entrando em funcionamento. Mas para ele entrar em funcionamento, ele vai ter que ter a certeza absoluta que ele vai tratar bem os pobres, que ele vai ter uma melhor resolução de dar o diagnóstico melhor, de fazer o tratamento melhor. Isso vai se dar com a gestão. Essa é a etapa que a gente está desafiando. O meu mandato, por exemplo, vai entrar agora para ajudar a financiar no governo Binho o Saúde da Família Rural, que nós vamos começar. Cuidar do trabalhador rural desse estado vai ser uma coisa ímpar na história do Brasil. E outra coisa é trazer o SARA, um modelo SARA-INTO, que é mais para o INTO do que para o SARA, mas é a mesma estrutura do SARA, que é um centro de reabilitação e traumatortopedia. Eu vou colocar uma emenda de bancada este ano para isso. E nós vamos ter um hospital desse padrão aqui no Acre, que vai ser o que vai encantar todo mundo. E aí não tem mais nada quase a fazer na saúde, além de ter os especialistas trabalhando,
mais diagnóstico dado em tempo hábil para as pessoas e tratando com dignidade a todas. Então, essa etapa é a etapa que a gente vai ter que cumprir agora para dizer, bem, a missão da saúde estará cumprida a partir dessas superações. Hoje nós sofremos muito com as pessoas porque pobre, às vezes, não é bem compreendido pelo serviço que não amadureceu muitas vezes culturalmente, embora alguns lugares já mudaram muito isso. Muitos profissionais de saúde já dão sua vida pelos pobres, mas muitos ainda deixam a desejar. Qual é a participação nisso tudo do curso de medicina, senador? É fantástica. Pouca gente sabe, mas tinham 40 alunos esses dias já lá em Plácido de Castro, já indo lá no hospital que é polo de formação, para os ramais, nos carros, fazer atendimento às pessoas, fazendo o preventivo de câncer das mulheres, garantindo a vacinação das crianças e das mães e dos homens, dos trabalhadores, já estavam fazendo as consultas ambulatoriais. Quer dizer, os alunos da medicina já fizeram a primeira fase do estágio rural. Eles já estão no internato, estão no último ano já. Esse ano que vem eles já serão médicos, doutores, 40 doutores formados já no Acre a partir do ano que vem. Imagina isso, o que significa que eu já vi filhos de Tarauacá, de Feijó, de Sena Madureira, de Cruzeiro do Sul, fazendo a medicina aqui na nossa Universidade de Graça. E eles vão voltar para lá doutores. Então, no futuro, nós vamos superar essa dificuldade do médico e consolidar a presença dos especialistas. Bom, senador, o senhor tem voltado às cidades acreanas, agradecendo votos, agradecendo a confiança do povo do Acre. Como é que tem sido essas visitas? Olha, é muita emoção que a gente tem quando vai, cada vez que volta muito para os municípios. Eu já fui mais de 5 vezes após a eleição nos municípios e a gente tem sempre muita emoção porque sempre aprende muito, sabe? As pessoas têm sempre uma mensagem muito sábia para dar no mercado, como ali no mercado de Cruzeiro do Sul. Quando você está ali em Brasileia, conversando com aquele povo bondoso, quando você está nas ruas de Assis Brasil, quando você está lá no meio de Santa Rosa, que você vê um olhar de pureza de uma criança para você, que sabe que tudo para ela ter vida digna depende da política pública. Então, a política para nós se torna muito preciosa nessa hora. Depois da eleição, você consegue compreender o tanto que é importante o mandato que é dado para você. E isso dá credibilidade, dá coerência, dá resposta efetiva na vida das pessoas. Eu tenho muita certeza no futuro do Acre, se a gente continuar tendo a oportunidade de provar que é possível estar na política e honrar a vida pessoal e a vida pública com todas as pessoas desse Estado. Eu acho que isso é um processo inovador dentro de uma realidade da vida política brasileira. E diante dessas situações todas, a Frente Popular ampliou sua base de alianças. A Frente Popular sai fortalecida desse processo? Sem dúvida. Sem dúvida, uma vitória mais ampla ainda na Assembleia Legislativa, uma vitória mais ampla na bancada federal. Nós vamos ter agora a reunião do Orçamento Geral da União, dia 9 e 10, com todos os prefeitos, com a bancada federal que está no mandato, né, com vereadores, com deputados estaduais, e nós vamos está mais uma vez aprovando matérias que são de estrito interesse da população representada pelos políticos. Eu acho que essa vida que o parlamento acreano tem dado, tanto no plano federal como estadual, as responsabilidades com poucos erros, quando tem erros que os erros sejam punidos, quando tem escândalos que os escândalos venham a ser punidos, eu acho que é uma belíssima lição de tempo e de maturidade da democracia do Acre. É claro, Jorge Henrique, que nós queremos o quê? Avançar muito na vida da democracia desse Estado. É preciso que cada cidadão cada vez se sinta mais dono do seu trabalho, cada vez dono da delegacia, do hospital, da escola, da sala de aula, do professor, que tudo o controle social seja o mais importante do que as autoridades instituídas. E isso será a fase melhor da democracia do Acre, porque ela consolidará a participação social. Quer dizer, o poder é de fato o poder do povo. Eu acho que esse caminho o Jorge Viana deu oportunidade para a gente levar adiante agora. Bom, e diante de tudo isso, para fechar nossa conversa, o reforço da agora é a campanha Lula. Né? Tem um grande comício que deve fechar essa campanha? Sem dúvida. Agora é isso. Nós vamos ter hoje mesmo um belo ato de público a favor do presidente Lula, onde os dirigentes políticos irão deixar sua mensagem, fazer o seu manifesto de esperança, de confiança. E eu, onde passo, tenho pedido. Eu tenho pedido em nome da união do Acre, em nome do que é uma mão estendida de um presidente da República para nós,
presidente que mais ajudou o Acre em toda a sua história foi o Lula. É a gente poder estender a mão para dizer obrigado, presidente, e garanta essa união com o Binho, com a bancada federal, com a bancada estadual e com os prefeitos daqui para frente, e tenha nomes como Marina e Jorge Viana ao seu lado para ajudar a governar esse país. Está nas mãos da gente esse gesto, e é isso que eu peço ao povo brasileiro, ao mesmo tempo que expresso sempre a minha eterna gratidão pelos votos que eu tive, como você falou, e a melhor maneira de agradecer é trabalhar dia e noite com honradez e com responsabilidade política e social pelo nosso estado do Acre. Senador Tião Viana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado a todos. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.